Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem e seus familiares estejam com saúde. Hoje nós vamos tratar de duas modalidades remuneratórias que são próximas, principalmente em relação à liberalidade, ou seja, como regra geral, o empregador não está obrigado a elas, são as parcelas gratificações e prêmios. Vamos começar pela parcela ou modalidade gratificação, que, tecnicamente, a gratificação consiste, historicamente, doutrinariamente, em modalidade contraprestativa, paga pelo empregador ao empregado, quando o empregador quer destacar um fato, uma data, uma circunstância que para ele, empregador, é relevante, mas que não depende diretamente de um agir, de uma iniciativa, de uma atuação do trabalhador ou de um grupo de trabalhadores. Então, a gratificação, como regra geral, que comporta exceções, ela é uma liberalidade, ela é uma faculdade do empregador quando ele pretende destacar algo, né? Algo relevante para ele e que independe do agir do trabalhador. Historicamente, a gratificação compõe o âmbito remuneratório, o conteúdo remuneratório do trabalhador com o seu efeito expansionista decorrente de caráter contraprestativo e habitualidade. Historicamente, então, a gratificação, qualquer que fosse, ela teria integração remuneratória, efeito expansionista remuneratório, sempre que houvesse a habitualidade e caráter contraprestativo. Imagine o aniversário da fundação da Sociedade Empresária Empregadora. Então, no dia do aniversário, no mês do aniversário, o empregador entregava aos seus empregados uma cesta de produtos, roupas ou dinheiro para marcar aquela data. Então, ele gratificava. Muito bem. O caráter continua sendo esse, né, de destaque para algo que o empregador quer sinalizar como relevante para ele. Agora, o caráter remuneratório é que ficou comprometido com a reforma trabalhista, porque o legislador, mais uma vez, tentando reduzir efeitos remuneratórios de parcelas, ele restringiu o caráter remuneratório, ou tentou fazê-lo, às gratificações legais. Então, essas gratificações que eram as mais comuns, aquelas decorrentes de mera liberalidade, elas ficariam restritas à fruição com a perda do caráter remuneratório. Vamos ao 457, parágrafo 1º, que é a expressão da tentativa do legislador de retirar natureza jurídica remuneratória das gratificações voluntárias, das gratificações por liberalidade patronal. 457, compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 1º, integram o salário à importância estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Antes da reforma, a expressão gratificações vinha sem a qualificação legais. Então, toda e qualquer gratificação compunha, até a reforma trabalhista, a remuneração do trabalhador com efeito sobre FGTS, INSS, férias, 13º. Bastando caráter contraprestativo e habitualidade. Agora, o legislador tentou restringir o efeito remuneratório apenas para a gratificação legal
como, por exemplo, a gratificação 13º salário. Bom, doutrina se insurge contra a tentativa do legislador, reafirmando que basta caráter contraprestativo e habitualidade para que a gratificação mantenha a sua natureza jurídica remuneratória. Outros autores entendem o cumprimento da lei, que teria fixado uma exclusão, e a jurisprudência ainda não está consolidada, como vocês sabem. Então, nós temos aí uma controvérsia aberta, não há como ainda identificar para que caminho seguirá o TST. Vamos aguardar também, nesse ponto, os efeitos da reforma sobre a jurisprudência. Se nós formos seguir a lei, então, só terá efeito jurídico remuneratório aquilo que for pago ou entregue como gratificação legal. Pois bem, nesse ponto eu gosto de trazer a discussão e gosto de apresentar, no âmbito da gratificação, aquela que é a mais conhecida, que é a gratificação consistente em 13º salário. Gratificação porque surge na prática brasileira como tal, como uma liberalidade, primeiro, que alguns empregadores passaram a pagar no século passado, na primeira metade do século passado, para destacar o Natal, o evento Natal, e era chamada gratificação natalina. E aí o empregador pagava um salário a mais no Natal, porque queria destacar exatamente essa data, o 25 de dezembro. Depois, alguns sindicatos passam a normatizar coletivamente, de modo autônomo, a parcela, até que o legislador impõe o 13º para todos os trabalhadores empregados, na forma do disposto na Lei 4090 de 1962. Portanto, o trabalhador brasileiro passa a ter direito ao 13º salário a partir de 1962. Muito bem. Trata-se hoje de um direito constitucional, do trabalhador, previsto no artigo 7º, inciso 8 da Constituição da República, e o pagamento ele pode ser dividido, ou ele deve ser dividido, em duas parcelas, na forma fixada na Lei 4749 de 1965, que estabelece o seguinte: abram aí no computador de vocês, Lei 4749, de 12 de agosto de 65, para que nós possamos ver a regulamentação do FGTS. Então, a gratificação legal será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, e artigo 2º caput, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Então, até novembro, o empregador pagará a primeira parcela do 13º salário. É comum que o empregador faça coincidir o pagamento de metade do 13º com o aniversário do trabalhador, ou que ele escolha o mês de novembro para antecipar para todos os seus empregados. Desculpe. É alergia. Para artigo 2º, parágrafo 2º, o adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então, se o empregado quiser, ele pode receber essa primeira metade do 13º junto com as férias. Então, o empregador pagará a primeira parcela até novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro do ano de referência. Vamos seguindo aqui.
O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados, parágrafo 1º do artigo 2º, ou seja, o empregador pode definir quando pagar a primeira parcela. Lembrando que ele deve pagar junto com as férias se o empregado assim requerer. Com relação às horas extras, nós já vimos a súmula 45 do TST, vamos apenas aqui rever. Abram aí o livro de súmulas de vocês, eu já disse algumas vezes, o livro de súmulas está à disposição no site do TST, e você pode fazer o download do PDF, ou você pode consultar no próprio site do TST. Só um minutinho, eu estou abrindo aqui. Está meio lento, mas vamos lá. A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei 4090 de 62. Esse verbete ele é eivado de atecnias, né, gente? Ele é de 1973, mas ainda assim, ele foi revisto em 2003, poderia ter sido revisto num padrão técnico melhor. Na verdade, não é serviço suplementar, é serviço extraordinário, e que não deveria ser habitualmente prestado. Mas o que nos interessa aqui é que, quando eu for calcular o pagamento do 13º, eu, obviamente, tenho que considerar as horas extras pagas. Como é que eu vou calcular o 13º? Eu vou ver qual foi a média das horas extras empreendidas no ano e vou acrescer a média das horas extras no valor do 13º salário. Então, eu vou considerar o efeito expansionista das horas extras para o 13º salário. Com relação aos comissionistas, OJ 181 da SDI 1 do TST. Vamos lá. O valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para, em seguida, obter-se a média para os efeitos de cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias. Essa correção monetária ela é muito importante em períodos inflacionários, né, gente? Porque quando nós temos o mal da inflação, se o trabalhador for receber apenas o valor nominal da média das comissões, ele vai ter um prejuízo. Por isso, antes de pagar 13º sobre comissões, o empregador deve buscar ou deve providenciar a correção monetária. Em período como o atual, em que nós não temos um problema inflacionário tão marcante, essa correção não é tão importante. Outra gratificação prevista em lei é a gratificação de função, que é aquela que recebe o trabalhador no exercício de um cargo ou função de confiança. O 468 da CLT, parágrafo 2º, trata da perda do efeito remuneratório quando findo o pagamento da gratificação de função. Até a reforma trabalhista, nós tínhamos uma situação que era a do empregado que recebia gratificação de função por mais de 10 anos. A lei e o TST consideravam que o prazo de 10 anos faria com que houvesse um ganho patrimonial definitivo e que, se fosse retirada a função, deveria o empregador manter a gratificação. Agora, não mais, uma vez que é retirada a função, é retirada a gratificação, sem que haja direito adquirido a ela. Não vejo aí maiores problemas. Então, as gratificações, em síntese, para concluir,
elas são parcelas, na minha concepção, remuneratórias, independentemente da origem, e aí eu vou discordar do legislador, né? São parcelas remuneratórias, independentemente da origem, desde que esse pagamento decorra de um ato, de um fato, de uma data, de uma circunstância que o empregador quer valorizar, independentemente do concurso, da atuação do empregado, e que terá caráter remuneratório decorrente de habitualidade e caráter contraprestativo. Essa é a minha concepção doutrinária. Se você vai seguir o estreito e estrito conteúdo normativo do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, você dirá que o caráter remuneratório da gratificação está restrito àquelas gratificações previstas em lei. E aí, na linha do legislador, se a gratificação for mera liberalidade, sem previsão legal, não haverá efeito expansionista. Certo, pessoal? Podemos seguir, então, para os prêmios? Imagino que sim. E aí vocês leiam, sobre gratificações na doutrina, dentre elas, Manual de Direito do Trabalho deste professor que vos fala. Bom, vamos voltar aos prêmios. Nós já falamos sobre eles, né, gente? E vamos agora rediscutir os prêmios. Eu vou começar a ver os prêmios numa perspectiva anterior à reforma trabalhista, para que vocês possam compreender o cerne da discussão. Até a reforma trabalhista, não havia dúvida de que se o prêmio fosse habitualmente ofertado em caráter contraprestativo, haveria a inclusão dele no rol das modalidades remuneratórias. Já o legislador afastou tal condição. Bom, vamos então ao período anterior à reforma, iniciando por um conceito. O prêmio sempre foi visto, historicamente, como parcela contraprestativa paga pelo empregador ao empregado em decorrência de um agir do trabalhador ou de um grupo de trabalhadores que merecesse destaque pelo empregador. Então, quando o empregador queria fomentar uma atitude, um padrão, quando ele queria instar o grupo a um resultado, ele oferecia prêmios. Nós já discutimos isso, né, de modo até mesmo amplo. Uma boa forma hoje de se exigir aumento de produtividade, por exemplo. Então, o melhor vendedor do mês, quem alcançar 100 mil reais em venda, quem durante o ano não registrou nenhuma falta injustificada ao trabalho, quem atendeu melhor segundo os padrões da gerência, ou seja, havia a identificação de uma conduta, de um padrão acima do normal, né, acima do ordinário, não é só cumprir tarefa, e quem alcançasse esse padrão acima do ordinário poderia ser premiado. E se esse prêmio fosse comumente ofertado, habitualmente ofertado, o empregador, quando do pagamento, fazia inserir efeitos remuneratórios a esse prêmio. O patrão, insatisfeito, encomendou na reforma trabalhista uma mudança que passa agora a constar do artigo 457, parágrafos 2º e 4º, que nós já vimos. Vamos novamente ao dispositivo. Vamos lá. Parágrafo 2º do 457. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio alimentação vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, aí, a exclusão legal do efeito remuneratório do prêmio. Não é a exclusão do prêmio do rol de possíveis direitos trabalhistas de um empregado. Não, ao contrário. O prêmio é possível, ainda é praticado, só que o efeito dele se esgota na fruição. Não haverá efeito expansionista. Parágrafo 4º. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, o empregador define o que é ordinariamente esperado, e se o empregado alcança, ele é premiado. Por que é que eu trago o prêmio no rol das parcelas contraprestativas? Ou melhor, por que é que eu trago o prêmio no rol das parcelas remuneratórias? Porque eu acredito, no plano doutrinário, que o que dá efeito remuneratório é a contraprestação habitual e que a lei fere, pelo menos, convenções da OIT, no mínimo, para não dizer que fere a Constituição, mas fere convenções da OIT. Agora, caberá ao Poder Judiciário, no final das contas, dizer se mantém ou não os parágrafos 2º e 4º, principalmente parágrafo 2º, do artigo 457. Mais uma vez, leiam isso na doutrina, porque os doutrinadores estão apresentando essas duas situações, normalmente. Se você for instado num concurso público, no exame de ordem, na prova, a dizer nos termos da lei, retire a natureza remuneratória do prêmio. Se a questão for discursiva, ampla, aberta, você pode apresentar os dois posicionamentos. Se você for advogar para o patrão, diga que prêmio não é remuneração. Se você for advogar para o empregado, reafirme a natureza remuneratória do prêmio. Por enquanto, essas possibilidades estão abertas. Muito bem. Leiam a doutrina, façam os exercícios. Um abraço, muito obrigado pela atenção de sempre.